O tema do nosso estudo e da nossa reflexão é aprovação como processo de purificação, fortalecendo a fé e a integridade do crente. Eu sou o pastor Valdécio Batista e agradeço a você por estar no nosso canal. Esse tema é baseado em Tiago capítulo 1, versículo 12, aonde Tiago destaca a importância das provações na vida do crente. A perseverança em meio às dificuldades é não apenas uma demonstração de fé, mas também um processo de purificação que fortalece a integridade espiritual. Vamos explorar então esse conceito com um pouquinho de profundidade. As provações como oportunidade de crescimento espiritual. 1. Desenvolvimento da perseverança e da resiliência. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 ao 3, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a aprovação da sua fé produz perseverança. As provações funcionam como um treinamento espiritual. Presta atenção nisso. Assim como um atleta se fortalece através de exercícios intensos, o crente se desenvolve perseverando ao enfrentar e superar as suas dificuldades. Essa perseverança ela é essencial para resistir às futuras tentações e desafios. Então, preste e grave isso ao seu coração. O crente, ele desenvolve a perseverança, a sua paciência, ao enfrentar e superar as suas dificuldades. Por isso, que isso nos leva ao número 2, a purificação da fé. E para isso, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 6 ao 7 diz: Nisso vocês exultem, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam entristecidos por várias provações. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que seja refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. As provações, queridos, funcionam como um fogo que refina o ouro. Elas expõem e, ao mesmo tempo, eliminam as impurezas da nossa fé, tornando-a mais pura, mais genuína, mais verdadeira. Esse processo de refinamento revela a verdadeira qualidade da fé de cada um de nós e sua total dependência de Deus. As provações, ele tem esse poder de revelar a qualidade da nossa fé e, ao mesmo tempo, de purificar essa fé e, ao mesmo tempo, de purificar a nossa integridade e, assim, também lapidar o nosso caráter. Número 3. Fortalecimento da integridade. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, Paulo diz: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança, a paciência. Aí nós entendemos que as provações testam e fortalecem o caráter do crente. Ao perseverar, eu e você que somos crentes, nós desenvolvemos uma integridade inabalável. Nós somos inteiros. E ao mesmo tempo que essa integridade inabalável é desenvolvida, uma consciência de vida que reflete os valores e princípios de Deus. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que as provações elas irão fortalecer o nosso caráter, porque elas estão nos testando, elas estão exigindo de nós mais força, mais esforço, mais disciplina. Essa mesma provação que vai fortalecer o nosso caráter, ele também vai fazer com que a nossa integridade se torne mais firme, mais coesa
indestrutível e assim, ao mesmo tempo, ganharemos uma consciência de vida que vai refletir, que vai mostrar os valores bíblicos, os princípios de Deus, os princípios de Cristo através da nossa resistência, através da nossa fidelidade. Esse caráter aprovado é uma evidência de uma fé madura e sólida. Eu quero trazer neste momento alguns exemplos bíblicos de purificação através das provações. Vamos falar de Jó. Jó, no capítulo 23, versículo 10, revela o seguinte: mas ele conhece o caminho que eu tomo. Se me impuser a prova, sairei como ouro. Nós conhecemos um pouquinho da história de Jó. E a história de Jó é um exemplo clássico de como as provações podem purificar a fé, podem refinar o caráter. Apesar de perder tudo, Jó manteve a sua integridade, manteve a sua confiança em Deus, resultando nisso tudo em uma fé ainda mais refinada, em um caráter mais refinado, em uma vida mais apta a seguir os passos do próprio Deus. Um outro exemplo é José, tão conhecido como José do Egito. Nós sabemos que ele enfrentou inúmeras provações, desde ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, até ser preso injustamente. E isso aconteceu justamente no Egito. No entanto, ele permaneceu fiel a Deus. E essas provações o prepararam para um papel crucial para exercer no plano divino. Você pode ler essa história em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo de número 50. Então as provações, elas são fundamentais para não somente nos refinar, não somente para extrair as impurezas da nossa fé, como também para nos colocar em posições que glorifiquem a Deus. Vamos para a aplicação prática e reflexões pessoal. Primeiro, precisamos da identificação das provações pessoais. Você deve então fazer o seguinte: você deve reconhecer as áreas de sua vida onde você está enfrentando provações. Você vai identificá-la porque pode ser uma doença, dificuldades financeiras, relacionamentos problemáticos ou perseguição por causa da sua fé. Número 2, mudança de perspectiva. Em vez de ver como geralmente enxergamos as provações como punição ou como obstáculos insuperáveis, as veja como oportunidade para crescer espiritualmente. Pergunte a si mesmo: o que Deus está querendo ensinar-me através desta provação? Pergunte: como posso crescer em fé, crescer na minha integridade, refinar o meu caráter e tirar todas as impurezas que atrapalham a minha comunhão com o Eterno? 3. Pratique a perseverança. Queridos, desenvolvam uma atitude de perseverança. Continue confiando em Deus, orando e buscando sua orientação, mesmo quando as circunstâncias são extremamente difíceis. Lembre-se de que cada provação superada fortalece a sua fé e o seu caráter. 4. A comunidade de fé. Compartilhe suas lutas com os outros crentes. A igreja, a comunidade da nossa fé, pode oferecer apoio, encorajamento e orações durante as provações. Olha o que Tiago diz no capítulo 5, versículo 16, porque ali ele nos encoraja a confessar até mesmo os nossos pecados uns aos outros e assim nós possamos orar uns pelos outros para que possamos ser curados. A aprovação genuína por Deus. A perseverança nas provações leva a uma aprovação verdadeira, genuína por Deus. Essa aprovação não é baseada, preste atenção nessa informação, essa aprovação não é baseada em nossas perfeições, mas baseada
na nossa fidelidade e na nossa dependência de Deus durante esses tempos difíceis. Tiago, capítulo 1, versículo 12, fala sobre a coroa da vida. Essa coroa da vida, ela foi prometida aos que amam a Deus. O que isso nos traz à memória? O que isso significa? Querido, isso nos lembra que as provações são temporárias, porém, a recompensa é eterna, é segura e ela é valiosa. Nós podemos concluir da seguinte forma: enfrentar provações como uma perspectiva de fé e crescimento e como ela transforma essas experiências em oportunidades para purificar e fortalecer a nossa fé e a nossa integridade. Ela também nos lembra que Deus está ao nosso lado e que Ele promete uma recompensa eterna. E essa recompensa, ela vai nos dar as condições de introjetarmos essa promessa e, a partir daí, ao lembrar disso, saber que Ele está ao nosso lado, que existe uma recompensa, Ele também irá nos dar as forças necessárias para continuarmos perseverando. As provações não são apenas desafios a serem suportados, mas ferramentas divinas para moldar-nos à imagem de Cristo e nos preparar para a glória eterna. Você gostou desse vídeo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Shalom Vraha e até a próxima.